Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o professor Tiago e esse é o Palavras Cruzadas. Bom, o vídeo de hoje é dedicado ao enredo da obra Água Funda, da autora Ruth Guimarães, uma obra pedida no vestibular da FUVEST para o ingresso na USP do ano de 2025. Você presta 2024 para ingressar no ano de 2025. Hoje o vídeo é dedicado ao enredo, então vou começar a contar essa história e a estrutura da obra e depois propor uma análise para você, então fica até o final do vídeo. A obra se inicia com uma chamada para uma entidade do folclore brasileiro que é a Mãe de Ouro. E aí as primeiras palavras do livro são dizendo sobre essa entidade, né? Se pergunta assim, se era boa, era tão boa quanto o mel de Jati, é que a Mãe de Ouro tinha enfeitiçado o homem. E aí fica a pergunta, né? Quem é esse homem? Isso vai ser respondido na segunda parte da obra. Mas é importante que a gente tenha isso em mente e leve isso na nossa interpretação até o final. E aí a autora vai começar a contar a história do início, né? E esse início é em um período que ainda havia escravidão no Brasil, isso é muito importante. Então essa primeira metade do livro, a primeira parte do livro, né, que ocupa 3 capítulos, um comecinho do capítulo 4, é falando sobre esse período de escravidão ainda. E aí nesse período aparece uma personagem que é a personagem central da primeira parte da história, que é a Maria Carolina, ou Sinhá Carolina, que era uma filha de proprietários de terra daquela região, e ela era descrita como uma mulher muito bonita, mas soberba. Então essa é uma característica importantíssima da Carolina também, a soberba, a arrogância, o orgulho muito forte que ela tinha. O começo, o primeiro capítulo, já traz o casamento da Carolina. Não aparece o nome do esposo da Carolina, mas o que a gente sabe pelo livro é que a família era contrária a esse casamento. Então os pais de Carolina, Maria, Siá Maria, como aparece no livro, e seu Jovino, eram contrários ao casamento da moça, mas pela sabedoria popular, sabedoria que paira no ar de alguma forma entre as pessoas, os pais da Carolina deixaram com que ela se casasse. Vai lá, se casa, depois você que se acerte com isso, se der errado a culpa é sua. Então eles são contrários, mas não proíbem, né? O casamento acontece, é descrito como um casamento muito festivo, um casamento que dura uma semana. E aí entra uma parte muito curiosa também no livro, que vem com esses ditados populares, né? Aparece, entre aspas, no livro, né? Uma descrição de uma fala, um ditado popular que é: casamento que começa com foguete, termina com porrete. E aí vai falar que esse casamento não terminou exatamente com porrete, mas terminou de uma forma um pouco pior, né? Fato é que esse casamento é realmente infeliz, porque o cara traía a Carolina, ele não dava atenção para ela, era mulherengo, pegava todo mundo, então era um casamento bem problemático. Mas a Carolina, por ser soberba, lembra da característica dela no início? Ela era soberba, arrogante, ela não poderia dar o braço a torcer. É claro, né, que aqui a gente precisa contextualizar o machismo estrutural. Né, uma mulher nessa época, talvez até hoje, né, romper uma relação e contrária à opinião da família seria muito problemático. Então, assim, a Carolina, ela não dá o braço a torcer, ela não vai procurar um divórcio, ela não assume que esse casamento é um fracasso, também pela arrogância, a postura que a personagem tem no decorrer da obra. Então, o casamento aconteceu, um casamento infeliz. Eles vão ter uma filhinha, né, um nome bem peculiar, que é a Sinhazinha Gertrudes. Quando ela nasce, o marido da Carolina, né, ele tem até um tipo de redenção, ele começa a ficar um pouquinho melhor, mais atencioso, para de ser tão mulherengo, só que o romance coloca que não foi suficiente o tempo dessa redenção do esposo da Carolina. Porque logo na sequência, a Carolina tem um sonho que algo ruim aconteceria, o marido ia fazer uma viagem, e ela fala: olha, tive um sonho ruim, acho que é melhor você não viajar. E ele fala: não vou viajar só por conta de um sonho, e vai para essa viagem, né? O fato é que ele cai do cavalo mesmo, não é uma expressão,
e quebra o pescoço, ele morre, né? E aí a gente vai para uma outra parte, um segundo capítulo, quando existe uma fala um pouco maior sobre a Gertrudes, a filhinha do casal, Sinhazinha Gertrudes. Então esse segundo capítulo é muito dedicado a Sinhazinha Gertrudes. Ela se apaixona pelo filho do capataz. Obviamente a Carolina vai ser contrária a essa união, esse namoro da filha com o filho do capataz, né? O filho do capataz não tem nome, o capataz é o Joaquim Dias, o personagem Joaquim Dias, mas o filho parece só ocupar uma função ali na narrativa. É muito curioso quando os personagens não têm nome. É um livro que personagens têm nome, quando o personagem ele não tem nome, é o esposo da Carolina, ele é o filho do capataz, nos dá a entender que ele ocupa realmente só uma função na narrativa. A personalidade dele não é importante, é a função que ele ocupa ali. A Carolina vai ser contra esse namoro da filha com o filho do capataz, da Gertrudes e o filho do capataz. Ela vai se opor radicalmente, diferente de como os pais dela fizeram com o casamento dela. Né? Os pais não aceitavam muito bem o casamento, mas mesmo assim não impediram que ele acontecesse. Ela vai impedir, ela proíbe a filha de ver o filho do capataz. A irmã da Carolina, que é a Maria Isabel, ela vai de alguma forma acobertar o casal, e por isso a Carolina, em algum momento da obra, nesse começo ainda, ela deixa de falar com a irmã, ela vai acobertar então o casalzinho, eles começam a se ver, e a Gertrudes era protegida por uma figura também bem curiosa da obra, que era um tal de Inácio Bugre. Bugre, né, uma descrição que faziam para as pessoas mestiças ou indígenas. Esse Inácio Bugre é visto como um homem que não morre nem com picada de cobra, um conhecedor mesmo da natureza e do território local. Ele vai encobertar muito, vai proteger muito essa Sinhazinha Carolina, ele paparicava muito ela e vai de alguma forma favorecer esse romance da Gertrudes com o filho do capataz. E aí romance vai, romance vem, a Carolina tentando proibir de todo jeito. No final desse capítulo, nós ficamos sabendo que a Sinhazinha Gertrudes fugiu com o amado, com o filho do capataz. A Carolina fica possessa, fica muito furiosa, manda chamar o capataz para conversar, e o capataz fala assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso, foi meu filho, que eles sejam felizes, mas isso não é de responsabilidade minha. O capataz, Joaquim Dias, pede as contas, tem um acerto lá com a Carolina, acerto de dinheiro mesmo, e aí a Carolina tá sem marido, sem a relação com a irmã, que era muito importante, o capataz, que era uma figura importantíssima para ela, vai embora também. Nesse capítulo 2 ainda, os pais da Carolina, o seu Jovino e a Ciá Maria, morrem, então ela tá sem pais, sem a filha, sem o primeiro esposo e agora sem o capataz. Carolina completamente desprotegida, desolada, solitária, nessa fazendona sem fim aí. A Carolina começa um processo de busca de um novo capataz, até que aparece uma figura que é um alemão, vários vão tentando esse trabalho, não dão certo. Aparece um alemão que parece ser ok para o trabalho, mas as pessoas não gostavam muito dele por ali. Ele tinha uma fala que era um pouco preconceituosa, né? Dizia que os brasileiros não sabiam trabalhar muito bem. Então ele vai ficando ali até que o filho do dono da fazenda do Limoeiro, que era uma fazenda ao lado, esse cara também não tem nome na obra, é o filho do dono da fazenda do Limoeiro, ele é expulso pelo pai. O dono da fazenda do Limoeiro expulsa o filho. E esse cara vai vagando a cavalo e chega até a fazenda Olhos d'Água, onde está a Carolina sozinha, desolada. A Carolina se simpatiza com o rapaz, que é um rapaz um pouco mais novo que ela, e aí ele começa ele vai assumir essa função do novo capataz da fazenda Olhos d'Água. Só que a afeição da Carolina ia um pouquinho além. Ela começa a gostar do rapaz, eles começam a se envolver, e ele vai ser o segundo companheiro da Carolina aí na obra por um período muito breve. Porque quando ela começa a se envolver, ela tinha um outro irmão, uma é a Maria Isabel, o outro irmão era o Miro,
O Miro vai aconselhá-la, né? Ó, toma cuidado, esse cara já foi expulso pelo próprio pai, as pessoas do lugar também vão falar, dá esse tom, toma cuidado com isso, né? Esse cara não parece ser flor que se cheira. A Carolina vai insistir no romance e ela topa, junto com o filho do dono da fazenda do Limoeiro, ela topa vender a propriedade, a fazenda Olhos d'Água, pegar todo esse dinheiro e ir embora com esse cara. Porque lembra, ela é orgulhosa, então ela não vai ficar ali recebendo todas essas críticas e comentários de toda essa população. Ela vende a fazenda, sai com uma malinha com todo o dinheiro com esse cara. Quando eles chegam na estação do trem, gente, vocês não vão acreditar. O cara dá um pé nela, sai com todo o dinheiro, pega um outro trem enquanto ela fazia uma outra coisa. Ele sai meio fugido assim, pega outro trem e vai embora. Pula para 50 anos depois, o momento em que já estamos no Brasil não mais escravista, né? A abolição já aconteceu em 1888, provavelmente estamos ali no começo do século XX, entre a década de 20 e 30, e aí o que era a fazenda Olhos d'Água, esse engenho com pessoas escravizadas, vai passar para essa nova fase de um Brasil, né? Não mais escravocrata, um Brasil de trabalhadores rurais assalariados, mas muito precarizados, e aí isso é uma característica muito importante na obra, né? Essa transição desse Brasil do final do século XIX para o Brasil do começo do século XX. Então é uma obra que traz marcas muito grandes dessas transformações que vão ocorrer nas tecnologias, nos meios de transporte, na tecnologia de produção mesmo, rural. Então é uma obra interessantíssima por essa passagem também de tempo que ela faz no Brasil, né? Um marco muito grande, um país escravocrata, um país ainda monárquico para um país independente. Então é muito interessante essa virada que a obra faz, né? Desse final do século XIX, um Brasil escravocrata e um Brasil do século XX, com esses trabalhadores assalariados e umas novas relações sociais e de trabalho também. Isso é interessantíssimo. Nessa segunda parte da obra, a gente entende que uma companhia comprou ali a fazenda Olhos d'Água e agora é uma usina. Então a segunda parte vai tratar o ambiente desses trabalhadores novos, que não são mais escravizados, porém com relações de trabalho muito estranhas. Até nesse começo, né, no capítulo 4, há uma descrição da forma de trabalho, que eles veem como uma melhoria, que eles têm um horário um pouco mais razoável de trabalho, que eles podem até dar alguma opinião para esse senhor, né, que vai olhar ali a propriedade, de alguma forma gerenciar a fazenda para a companhia, mas ao longo da obra a gente percebe que a vida deles continua uma vida muito precária, muito difícil, com condições muito, talvez até desumanas, né? Fato é, nessa segunda parte da obra, dois personagens são muito centrais. A primeira personagem central é a Curiango. Esse nome Curiango vem de uma ave. O livro se questiona, né? Curiango por quê? Porque ela canta quando os outros pássaros param de cantar. Porque esse nome Curiango parece ser uma coisa boa, né? Eu confesso que eu fui procurar a ave Curiango, vi vídeos da ave Curiango, achei uma ave horrorosa, um canto feio, mas enfim, né? Julgamentos à parte, parece que o nome Curiango ali na obra é um elogio ao personagem, um apelido mais carinhoso do que pejorativo. A personagem Curiango, então, é uma das personagens centrais. O outro personagem é o Joca, que é um trabalhador ali da fazenda Olhos d'Água que vai se apaixonar pela Curiango. Então ele começa aquela paquera, olhar para essa moça muito bonita, descrita com os olhos muito belos, esses olhos que cativam. Em um momento, em um baile ali da comunidade, o Joca vai dançar com a Curiango olha fundo nos olhos do Joca e o Joca passa por um processo de loucura. Ele sai dali, não lembra bem o que aconteceu depois, que ele estava dançando, olhou para os olhos da Curiango, parece que ele foi enfeitiçado, a descrição vai meio que por aí. E aí o Joca é encontrado caído depois em outro lugar, ele lembra da Curiango ir atrás dele, como se ela estivesse o perseguindo, né?
mas a gente sabe na narrativa que a Curiango ficou no mesmo lugar, foi o Joca mesmo que surtou e foi parar em outro lugar, acordou no dia seguinte. Ele vai depois a uma benzedeira, achando que é um feitiço da Curiango, pelo qual ele passou. Depois disso ele vai se encantar com uma outra moça, a Mariana, que é descrita como uma moça da vila, né? E começa um romancezinho com a Mariana, leva a Mariana para o jogo de baralho na casa dos amigos. Há uma cena, né, que ele vai levar a Mariana até a missa local. As pessoas do lugar ficam indignadas, como assim trazer uma moça da vila até para a missa? Aí já é demais, né, Joca? E nessa cena da missa, a Curiango aparece. E aí a Curiango olha para o Joca, parece que ele fica um pouco envergonhado, intimidado ali com a Curiango. Ele deixa a Mariana e aí vai começar a tentar um romance ali com a Curiango. Retomar esse affair, esse flerte com a Curiango. Ele começa a esperar a Curiango em lugares que ele sabe que a Curiango vai aparecer. E numa dessas, né, esperando a Curiango aparecer, esperando ali disfarçadinho, perto de um lugar onde eles iam buscar água, ele avista uma coisa que não vai sair da cabeça do Joca, que é a esposa de um grande amigo, um amigo que ele foi ao casamento dele com a esposa, a Cecília traindo o esposo, seu amigo, com outro parceiro ali da comunidade. E aí ele fica na dúvida, né? Devo contar para o meu amigo que eu vi a Cecília traindo ou não devo contar? Ele vai levar essa dúvida, essa frustração até o final da obra. E aí, em um momento, a Curiango tá ali numa estrada, o Joca vai oferecer uma carona para ela, eles vão conversando, né? O Joca vai puxando um papo, falando que gosta muito de uma moça, dando a entender que ele gosta da Curiango. A Curiango percebe, aceita o flerte, eles começam ali a estabelecer uma relação. Isso vai resultar em uma união entre o Joca e a Curiango. Quando o Joca já está com a Curiango, há um episódio que ele vai se deparar com essa mãe de ouro. Lembra que no começo da narrativa falava da mãe de ouro? Né? Se era boa, era tão boa quanto o mel de Jati, mas ela havia enfeitiçado o homem. Esse homem aqui a gente sabe que é o Joca. No enredo a gente percebe, pela descrição dos personagens, eles acreditam, o Joca acredita, que ele foi enfeitiçado pela mãe de ouro em uma situação que ele viu, né, se deparou com essa manifestação dessa figura do folclore. A mãe de ouro é descrita como uma bola de fogo que sai da terra, então muito brilhante, dourada, e ela vai se mover de um olho d'água para o outro, essas pequenas minas d'água, ela se move de um lugar para o outro, e nesse momento é que a mãe de ouro é vista. Quando ele se depara com esse fenômeno, ele vai dizer assim, que mãe de ouro, que nada, mãe de ouro, mãe de bosta, nas palavras do Joca. E aí os parceiros, né, ficam indignados com essa forma do Joca tratar uma figura muito importante do misticismo local, lendária. Falam, Joca, pelo amor de Deus, se você não quiser acreditar, não acredita, mas pelo menos não faça essa desfeita, né? Fato é que o Joca, lembra quando ele conheceu a Curiango, que a Curiango olha nos olhos do Joca, e aí ele sai surtado, achando que está sendo enfeitiçado. Ele começa a achar, logo depois disso, que ele foi enfeitiçado também pela mãe de ouro, que ele começa a ter algumas perdas de memória. E é muito importante isso, porque duas leituras diferentes são feitas aqui, pelos personagens. Ele vai até um médico, e o médico configura isso como um problema psiquiátrico, né? O Joca está com problemas de saúde, psíquicos, mas, para a crendice popular, ele foi enfeitiçado pela mãe de ouro. Qual a resposta para isso? Né? Ele está com problema psiquiátrico, foi enfeitiçado pela mãe de ouro, e eu acho muito legal que a obra não resolve essa discussão. Eu, se fosse a FUVEST, perguntaria algo por aí também. Acho que não dá para resolver isso, isso é o interessante da obra, ela deixa em aberto. Nós não sabemos exatamente o que faz com que as coisas sejam assim. Com certeza, né, muitos fatores estão envolvidos nisso.
né? Se pensar nas condições de trabalho dessas pessoas, o acesso à saúde, a forma que elas viviam, todas aquelas desgraças que a gente vai percebendo ao longo da obra, isso é uma coisa muito importante. Pode ser que seja um problema de saúde mesmo, da cabeça, um outro fator, ou, né, por que descartar em uma obra que traz isso com tanto cuidado, uma questão que está além desse plano material, uma questão mística, uma questão religiosa, uma questão da ordem espiritual mesmo. Então eu não descartaria a análise passando por questões sociais, por questões de saúde e também por essas questões que são da ordem religiosa. Fato é que o Joca vai começar a ter esses lapsos de memória, a não se lembrar das coisas, a sair por aí, se perder e não perceber direito o que vai acontecer. Isso vai se desenrolando mais ao longo da obra, até que no final da narrativa, né, o Joca está completamente fora de si, casado com a Curiango, andando por aí como se fosse um qualquer, né, um andarilho, um mendigo. E aí a autora coloca, né, o narrador coloca que a Curiango ainda é uma moça bonita, né? Então, mesmo amando o Joca, é fato que ela pode procurar um novo amor, porque não dá mais para permanecer nessa relação. Outros episódios que são muito importantes também na obra, acho que vale a pena destacar, é um episódio em que um recrutador aparece ali na fazenda e ele vai oferecer a possibilidade dos trabalhadores dali receberem um dinheirinho extra, fazendo um trabalho em outro lugar, que é abrindo algumas trilhas no sertão, né? Sertão, esses matos preservados que eles iam abrindo para formar novas fazendas, sítios, enfim. Então esse recrutador aparece oferecendo esse trabalho para esses personagens. Logo depois a gente sabe que um personagem desapareceu daquele contexto, que é o Mané Pão Doce, era um padeiro ali local. Esse Mané Pão Doce desapareceu ali do local, ninguém sabia o paradeiro dele por mais de um ano. De repente, o Mané Pão Doce vem todo magrelinho, cheio de feridas no corpo, e aí perguntam: e aí, Mané Pão Doce, o que aconteceu com você? E aí ele diz que justamente um desses recrutadores chegou para ele, oferecendo esse trabalho de abrir terras no sertão, que ia ganhar bem, e nesses lugares ele podia comprar na vendinha local, dormir no próprio local de trabalho. E ele vai nessa ilusão. Quando ele chega, ele vai passar por uma situação muito difícil, né? Que é uma situação de cativeiro, similar a uma escravidão mesmo. O Mané Pão Doce, junto com esses outros trabalhadores levados, eles vão ser forçados a trabalhar para pagar a dívida de se hospedar naquele lugar, desde o colchão é cobrado, eles precisam comer e comprar comida da vendinha local, então tudo isso vai ficando na conta, eles formam uma dívida ali que não podem sair nunca mais. O fato é que o Mané Pão Doce conseguiu escapar, voltou para a fazenda, contou para os seus comparsas ali, a galera fica revoltada com esses recrutadores, e eles vão pegar esse recrutador que apareceu ali na Fazenda Olhos d'Água, e aí é uma das cenas mais cruéis do livro, que eles vão trancar o cara num quartinho e vão derramar veneno de carrapato no corpo desse recrutador, e ele vai morrer derretendo, assim, né? O veneno de carrapato corrói toda a pele. Então é uma cena assustadora, mas eu acho que é um episódio muito importante também de denúncia dessas relações de trabalho e dessas formas, né, precárias de cativeiro, de escravidão, que elas se repetem muito no Brasil. E aí os exemplos até contemporâneos são muitos, né? Desde as situações de trabalhadoras domésticas que nós percebemos há alguns anos, que viviam em uma forma muito análoga à escravidão, ganhando pouquinho, vivendo ali num quartinho que era chamado de quartinho de empregadas, né? Imigrantes que vêm para cá, pegam seus passaportes, eles são forçados a trabalhar, enfim. Dá para a gente expandir essa discussão sobre trabalho para vários campos, né? Acho até legal, assim, pensar nisso. Se o tema da redação trouxer algo relacionado a trabalho, a precarização, acho que é uma obra muito válida e muito rica para ser citada no repertório cultural e uma dissertação também. Esse é um episódio que eu acho importante, dos trabalhadores rurais, retratando essa cena,
O outro episódio também é da precarização no trabalho na própria usina, né? Quando o Joca começa a ficar meio fora de si, pedem para que o Joca saia do seu posto cuidando das caldeiras, né? Imagina um trabalho super perigoso, manipular as caldeiras quentes, enfim. O Joca sai do seu posto a pedido dos seus amigos e da Curiango e entra uma outra figura aí, que é o Bebiano. E aí logo quando o Bebiano entra, ocorre um acidente nas caldeiras e o Bebiano morre. Então poderia ter sido o Joca, mas quem morre ali nessa situação é o Bebiano. Então isso também denuncia esse trabalho precário, insalubre, né, perigosíssimo, mas não é o Joca quem morre aqui, quem morre é o Bebiano. Outra coisa central na obra, lembram da Carolina? Cadê a Carolina? Né? A Carolina, depois desse incidente com o filho do dono da fazenda do Limoeiro, ela sai vagando por aí, ela é internada com problemas psiquiátricos e ela vai retornando para a sua terra, né, para o seu lugar. Mas ela retorna como uma andarilha, como uma velha pobre, se rebaixando, pedindo esmolas. Essa senhorinha, essa velha, chamada ali pelos locais de Choquinha, nós descobrimos por meio de um personagem chamado Vicente. O Vicente soube dessa história, guardou para si e para o narrador. Isso é importante também. O narrador parece onisciente, na maioria das vezes porque ele sabe de toda a história, de todos os tempos, mas em alguns momentos ele entra na história como se fosse um personagem que a gente não sabe quem é, se é homem, se é mulher, quando nasceu, quando morreu. Não temos informação desse narrador. Mas o livro narrado, na maioria das vezes, em terceira pessoa, na maior parte do tempo em terceira pessoa, em alguns momentos como esse, é narrado em primeira pessoa. Ele vai dizer, só quem sabe dessa história da Choquinha sou eu e o Vicente. E a Choquinha é a Maria Carolina. E aí eles vão se perguntar, né, a Choquinha é a Maria Carolina? E vão dizer, não, a Choquinha não é a Maria Carolina. A Choquinha foi a Maria Carolina. Porque a Maria Carolina era uma mulher soberba, uma mulher altiva, poderosa, aparentemente dona de si, né? E a Choquinha é o oposto disso, é uma pedinte, uma velha miserável, né? Então, acho muito importante lembrar desse ponto da obra também, a relação da Choquinha e a Maria Carolina. Bom, então sobre o livro, né, essa história que começa com uma epígrafe da autora falando essa história não se passa em lugar nenhum, em tempo nenhum, a gente percebe que tem um tempo localizável, personagens que são localizáveis, mas parece que esse tempo e esses personagens, eles querem mostrar que há uma repetição constante desse padrão, uma repetição constante dessa exploração humana, das relações complicadas interpessoais, entre amantes, entre famílias, uma geração, uma problemática que perdura no tempo mesmo, né? E aí a gente precisa voltar para o título da obra, Água Funda. Água funda, a água é muito presente na narrativa, em vários momentos que algo muito importante vai acontecer, alguém se afoga e começa a chover muito forte, tem uma tempestade, a própria figura da Mãe de Ouro, ela emerge desses olhos d'água que dão título à fazenda. Então a água funda, ela é bem retratada no ambiente de águas, que é o ambiente dessa obra, mas as águas também são as águas das emoções humanas, né? As águas do que a gente não consegue acessar. Será que a gente consegue lidar com o fundo dos nossos sentimentos? O rasinho é fácil, né? A narrativa rasa, o enredo da obra é fácil de ser compreendido, mas existe um sentido que está por baixo disso, como se fossem essas águas das profundezas mesmo, que a gente não consegue acessar. Às vezes alguma coisa emerge, volta para o fundo dos rios. Então eu acho que é um título que representa muita coisa, pode ser interpretado desde as emoções humanas a esse lugar das águas, né? Essas águas que estão embaixo da terra, onde habita a Mãe de Ouro, que emerge eventualmente. Também o universo dessas águas de todo um processo histórico brasileiro. Existe a superfície que a gente consegue analisar, aparentemente os trabalhadores estão bem, né? Estão pelo menos em uma situação melhor, mas quando a gente começa a perceber
que isso ainda traz esse fundo, né? O fundo dos rios. O fundo dos rios é a estrutura. É um país que ainda é escravocrata, é um país que ainda tem relações muito desiguais, que ainda explora seus trabalhadores. É um lugar também de problemas sociais muito intensos. Então, acho que essa água funda, ela representa muito bem tudo isso que o livro abarca nas suas elipses, abarca no que não é dito. Eu achei uma obra maravilhosa, recomendo a leitura mesmo para quem não vai prestar a FUVEST. Então esse é o vídeo sobre Água Funda, espero que tenham gostado. Lá para o final do ano faço uma revisão mais curtinha e em breve vem um vídeo sobre Romanceiro da Inconfidência. Espero vocês no próximo vídeo.